Então vamos lá, pessoal. Vamos agora ao vídeo 9, tá? Dessa sequência Enem Preparação Nota 1000, que é importante para você e para a prova do Enem e também para os demais vestibulares. Beleza? Gente, olha só, nesse vídeo aqui eu trago para vocês o assunto ponto médio e também como descobrir as coordenadas de um terceiro ponto que pertence, por exemplo, a um determinado segmento. Beleza? Ou seja, esse vídeo aqui diz respeito à geometria analítica. Então, vem comigo aqui, ó. E vamos ver primeiramente o seguinte, imagine aqui um plano cartesiano, e esse plano cartesiano aqui nós temos o eixo x aqui ó, como sendo o eixo das abscissas, e o eixo y, que no caso é o nosso eixo das ordenadas. Vamos imaginar, por exemplo, um ponto A com coordenadas 1 e 2, ou seja, é 1 para o x e 2 para o y. Está aqui então o nosso ponto A. Enquanto que, vamos imaginar um ponto B, que possui coordenadas ali 7 para o x e 4 para o y. Então, mais ou menos, nós vamos ter aqui o nosso ponto B. Agora, repare o seguinte, existe um segmento de reta que acaba unindo esses dois pontos e vamos supor que a gente deseje descobrir quais são as coordenadas justamente desse ponto M, que é o ponto médio, que está exatamente bem no meio aqui no caso desse segmento AB. Primeiramente, pessoal, vamos descobrir isso, como é que se calcula, no caso, as coordenadas do ponto M, de uma forma algébrica, ou seja, pelas fórmulas aí que vocês estão acostumados a calcular, tá? Olhem só, vocês devem saber que, por exemplo, o x de um ponto médio nada mais é do que o x do ponto A mais o x do ponto B dividido por 2. Da mesma forma, nós vamos ter que o y aqui ó, do ponto médio nada mais é do que o y do ponto A mais o y do ponto B e tudo isso daqui ó, dividido por 2. Tá? Então, partindo para a resolução, nós vamos ter que o x do ponto médio, no caso é o x do A, que é 1, mais o x do B, que é 7. Então, é 1 mais o 7, divide por 2, teremos 8 dividido por 2, ou seja, o resultado é 4. Agora, em relação ao y do ponto médio, será o quê? Será o y do A, que é o 2, mais o y do B, que é o 4, tá? 2 mais o 4, tudo isso daqui ó, dividido por 2, ou seja, 6 dividido por 2, teremos o 3 como sendo o y do ponto médio. Então, este ponto médio possui coordenadas 4 para o x e 3 para o y, tá? Isso aqui eu tenho certeza que muitos de vocês sabem, dominam. Agora é o seguinte, para nós conseguirmos entender bem aquela situação das coordenadas de um terceiro ponto, eu quero que você perceba, tá? O que acontece aqui no caso em relação ao ponto médio. Olhem só, se nós pegarmos, por exemplo, e formarmos aqui ó, um triângulo, reparem que a variação aqui, ó, por ser o ponto M e o ponto médio do segmento AB, a distância que vai do A até o M acaba sendo exatamente igual à distância que vai do M até o B. Ou seja, o segmento aqui ó, ficou dividido em dois segmentos exatamente de mesmo comprimento. Se nós pensarmos aqui no x do A, que é 1, e no x do B, que é o 7, em relação à horizontal, nós dividimos também ó, em dois segmentos iguais, tá certo? Cada um deles, gente, possui que comprimento? A distância que vai do 1 ao 7, ó, é o 7 menos 1, né? Total é 7 menos 1, aqui teremos 6 unidades, ou seja, 3 para cá e 3 para cá. Se nós pensarmos agora em relação à vertical, o eixo Y, nós temos uma variação aqui, gente, de dois segmentos de mesmo comprimento, tá? Então, esse segmento aqui ó, ficou igual a esse. Como a variação foi de 2 unidades, ficamos então 1 para cá e 1 para cá. Beleza? Então, olha só, do A até o M, gente, na horizontal variou 3 unidades, ou seja, de 1 pulou para 4, e na vertical, de 2 pulou para o 3, variou 1 unidade, então, na vertical. Então, o ponto M, olha só, visualmente, a gente poderia também chegar ao resultado dessa forma. Agora, por que é importante isso daí, né, Feito? Por que você não pode ficar ali simplesmente calculando pela fórmula, né, como a gente viu aqui, ó, x do ponto médio, y do ponto médio? Pode fazer assim, tá? Sem problema nenhum. Agora,
Quando o examinador colocar para nós, por exemplo, um terceiro ponto que não está exatamente no meio, eu acredito que a melhor forma de nós resolvermos seria pela forma ali mais visual. Querem ver? Olhem só, deixa eu apagar um pouquinho aqui o que nós acabamos de construir aqui nesse plano cartesiano, tá? Então deixa eu só apagar aqui rapidinho, fazer uma faxina, como diz assim, né? Então, vamos novamente colocar aqui as coordenadas do ponto A, tá? E vamos colocar as coordenadas aqui, ó, do ponto B. 7 para o X e 4 para o Y. Tudo bem? Tá aqui, então, o ponto B. Vamos imaginar agora o segmento que une A a B, que estaria assim, e vamos supor que a gente deseja calcular um segmento aqui, ó, que não está localizado bem no meio, mas em algum ponto entre o A e o B. O raciocínio que eu vou utilizar aqui, gente, também você poderia pensar em um ponto, no caso C, que está fora do segmento AB, mas continua pertencendo à mesma reta, no caso, que une AB, tá? Vamos pensar, por exemplo, mais ou menos, ó, em um ponto aqui assim, ó. Se eu quiser saber, por exemplo, quais as coordenadas desse ponto C, o examinador é obrigado a dizer, por exemplo, qual a relação de comprimento que nós temos do A até o C em relação, no caso, do C até o B. Vamos supor, tá? Apenas suposição, que o segmento que vai de A até C, esse segmento seja o dobro do comprimento que vai do C até o B, tá? Então, a gente pode simplesmente partir para a ideia do triângulo aqui, ó, sem a necessidade de nós pensarmos ali x do A igual a x do B mais x do C, enfim, sem a parte algébrica, vamos dizer assim, tá? Gente, reparem que nós temos ali, ó, o C estando entre A e B. Se a distância que vai de A até C é o dobro da distância que vai do C até o B, nós poderemos pensar simplesmente que este segmento aí, gente, AB, ele está dividido em 3 pedaços aqui, ó, de mesmo comprimento. Sabendo que 2 desses pedaços aí ficaram pertencendo ao segmento AC e um desses pedaços forma o segmento que vai de C até B. Ou seja, justifica aqui, ó, o segmento AC, ele é o dobro, né, do comprimento do C até o B. Então agora se nós pegarmos aqui, ó, trouxermos aqui na horizontal, reparem que a variação foi de 1 até 7, ou seja, essa variação aqui na horizontal é de 6 unidades. Nós estamos dividindo em 3 partes, né? Esse comprimento 6. Ou seja, ficou 2 unidades para cada um desses segmentos. Beleza? O que a gente pode colocar em relação à vertical? Da mesma forma, trazendo aqui na vertical, nós temos aqui, ó, um segmento de 2 unidades, né, na vertical, o Y, então, ó, ele vai de 2 até 4. Então, nós temos aqui, ó, 2 unidades. E esse segmento 2 nós vamos dividir em 3 pedaços. Ou seja, olha só, 2 dividido em 3 pedaços, nós vamos ter esse pedacinho aqui de baixo valendo 2 terços, este outro 2 terços e este outro 2 terços. Então, a ideia é a seguinte, ó, as coordenadas aqui, ó, do vértice C, a gente pensa assim, ó, a gente pega o x do A, soma 2 e soma 2. Então, o x do ponto A, gente, é o 1, né? Soma 2 e soma 2, nós vamos ter, então, ó, que o x do ponto C é exatamente igual a 5. Pensando agora na vertical, o y do ponto A, no caso, é o 2, né? Ou seja, é o 2... Aí nós vamos somar aqui, ó, 2 terços mais 2 terços. Então, ó, mais 2 terços e mais 2 terços, continha de matemática básica, ó, isso aqui é 2. 2 terços mais 2 terços é 4 terços. Tirando o mínimo múltiplo comum aqui, ó, 3 vezes 2 dá 6, mais 4 é 10. Aqui a gente conclui, então, que o y do C acaba sendo aí 10 terços, tá? Então, o C, gente, possui coordenadas, olhem só, 5 para o X e 10 terços aí para o Y. Beleza? Então, não houve necessidade, no caso, de nós pensarmos de forma algébrica, calculando o X do A, X do B, X do C e por aí vai. Beleza? Vamos agora pegar tudo isso que a gente aprendeu aqui, principalmente que diz respeito
ao ponto médio e vamos fazer uma questão que já foi cobrada aí na prova do Enem. Beleza? Vem comigo aqui. Olhem só o que diz exatamente essa questão. Diz assim, ó. Foi utilizado o plano cartesiano para a representação de um pavimento de lojas. A loja A está localizada, no caso, no ponto 1 e 2. No ponto médio, olha só, gente, no ponto médio entre, no caso, a loja A e a loja B, está, no caso, o sanitário S, localizado, portanto, nesse ponto aqui, tá? Então, vamos mais ou menos interpretar aqui, ó, geometricamente, no plano cartesiano, nós vamos ter que a loja A, coordenadas 1 para o X e 2 para o Y, está aqui a loja A, então, olhem só, 1 para o X e 2 para o Y. Nós temos, por exemplo, um segmento de reta que vai, no caso aí, ó, até a loja B, tá? E no meio do caminho, gente, nessa, mais ou menos aqui assim, ó, nós temos o sanitário S. E o sanitário S, como foi dito, olhem só, possui coordenadas 5 para o X e, no caso, o 10 para o Y. A pergunta aqui, gente, quais são, no caso, as coordenadas, tá, da loja B nesse pavimento? Então, se nós pensarmos justamente, tá, naquele triângulo, acaba facilitando bastante essa questão. Olhem só, do A até o S, pensando aqui na horizontal, variou do 1 para o 5, ou seja, foram 4 unidades que variaram aqui. Beleza? Então, como o S aqui é ponto médio, essa distância acaba sendo exatamente igual a essa. Se variou 4 unidades aqui, opa, temos que variar 4 unidades aqui também. Então, 5 mais 4, olha só, caímos lá no 9. Agora, em relação à vertical, né, nós variamos o seguinte, ó, do 2 ao 10 aqui, ó, nós tivemos uma variação de 8 unidades, então aqui serão mais 8 unidades. Então, do 10 com mais 8 unidades, caímos lá para o 18. Portanto, o ponto B acaba tendo coordenadas ali, ó, 9 para o X e 18 para o Y, né? 9 para o X, 18 para o Y, pronto. Nós temos ali, ó, a letra D como sendo a alternativa correta. Beleza? Olha só, na parte visual, aquele triângulo acaba ajudando bastante a gente no cálculo aí, seja do ponto médio ou referente a qualquer outra razão de secção que nós temos entre dois segmentos. Beleza? Ferreto, agora como é que a gente poderia calcular utilizando justamente o que a gente está mais acostumado, né? Pensando ali na fórmula do ponto médio. Gente, olhem só. Se nós formos fazer aqui, ó, o x do ponto médio, né? A gente sabe que é o x do A mais o x do B dividido por 2. Então, o x do ponto médio aqui, ó, no caso é o 5, tá? É igual ao x do A, que é o 1, mais o x do B aqui, que a gente não sabe, tá? Tudo isso daqui é dividido por 2. O 2 está dividindo, passa multiplicando, ó, teremos 2 vezes 5 é 10, o 1 vai para o lado esquerdo, 10 menos 1 teremos o x da loja B sendo o 9, tá? A mesma ideia agora, ó, o y do ponto médio é o valor 10, né? Nós temos aqui, ó, o valor 10, é igual ao y do ponto A, que é o 2, mais o y do ponto B, e tudo isso daqui é dividido por 2. 2 vezes 10 dá 20, passa o 2 para o outro lado, 20 menos 2, teremos o y do B igual a 18, né? 20 menos 2, 18. O que eu trouxe para vocês aqui, gente, é uma forma alternativa de você acabar se virando, no caso, em relação não somente ao ponto médio, mas pensando na razão de secção de um determinado segmento, tá? Tanto faz agora, gente, se você faz pela forma algébrica, se você faz pela forma gráfica aqui, o que importa é que você tenha mais munições, mais condições de você enfrentar uma questão que envolva, por exemplo, esse tipo de assunto que eu falei aqui. Beleza? Gente, olha só, espero ter ajudado vocês, tá? Bom caminho, bons estudos e nós nos vemos aí nos próximos vídeos. Pessoal, um abração, tá? E até mais. Tchau, tchau.